Sejam muito bem-vindos ao Startcast da KFG Distribuidora. Eu sou o Diego, gerente comercial da KFG. Estamos hoje aqui para gravar um episódio muito especial para vocês, tá? Então a gente vai ter informações aí muito importantes. Temos dois convidados aqui de grande magnitude para trazer informações importantes sobre o mercado. Então não esqueçam de compartilhar esse episódio, de curtir. A gente quer chegar aí a 1000... O que, Chicão? 1000 inscritos. 1000 inscritos no nosso canal. E hoje a gente está convidado também aqui, né, na nossa bancada, ajudando eu Velho na da casa. Exatamente, voltando. Então, nessa segunda temporada, estou eu aqui, o Francisco, meu casca de bala, né, para nós fazer um baita episódio no dia de hoje. Segunda temporada já do Startcast. Cara, é um prazer. Obrigado, Diego, KFG, por ter me convidado a vir de São Paulo para cá, né? Acho que o pessoal aí que nos acompanha já sabe que hoje eu estou no estado de São Paulo. O Diego aqui gerenciando o sul do Brasil. E hoje um episódio especial. Quando me falaram que o Fernando da Mais Pura ia estar aqui e o Leonardo também, eu já tinha uma viagem marcada, eu digo, segura aí. Tocamos a Amabile, né, Amabile? Abriu espaço para mim aí, para mim estar participando também. Mais uma vez, né? Mais um ano, mais temporadas para agregar no negócio, insights do empreendedorismo, grandes sacadas, novidades. Vamos entender aí, por parte da Mais Pura, esses gigantes do mercado de alimento, quais são as novidades, para onde vai. E já posso apresentando então, Diego? Estamos aqui hoje com o Leonardo Lima, representante comercial, e com o fundador, CEO da Mais Pura, Fernando Nazaré. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Startcast. Como vocês estão? Tudo ótimo, Chico. Obrigado pelo convite, Diego. Obrigado pro KFG pela parceria de sempre aí. Estamos empolgados de estar aqui hoje. Agradecemos aí o convite. Esperamos contribuir com o varejo, focar na Mais Pura e ver o que a gente pode ajudar aí os lojistas a venderem mais. Legal, esse é o nosso grande intuito, né? Então, começar com o Fernando, né, Fernando? Falar um pouquinho da história da Mais Pura, como é que ela inicia, né? Eu acho que é importante o pessoal saber realmente de onde tudo começou. Claro, então, falar rapidamente um pouco sobre mim, para a gente entender de onde que chegou a Mais Pura. Então, eu sou formado em administração de empresas lá de São Paulo, eu sou de São Paulo, na FAAP. E aí, logo que eu me formei, fiz alguns pequenos estágios, até que eu trabalhei, depois fui trainee num banco famoso, Itaú BBA, que é o banco de atacado do Itaú. E depois, quando acabou o meu programa de trainee, eu tentei empreender em várias áreas diferentes aí. Então, alguma coisa de publicidade, uma agência de captação de patrocínio com os amigos, e nada dava certo. Então, foram vários aprendizados ali. Tentei ajudar o meu irmão num restaurante, na época ele estava montando um restaurante. Então, passei por várias coisinhas assim, até que surgiu a oportunidade de fazer a marca própria de uma rede de supermercado lá de São Paulo, de pipoca. Naquela época era bem aquela época gourmet, era 2013, 14, não sei se vocês lembram, o Brasil estava com muito dinheiro. Então o brasileiro gostava de gastar dinheiro com coisas mais especiais, mais premium, mais gourmet, né? Aí que surgiu esse termo gourmet. Então tinha bomba de chocolate gourmet, brigadeiro gourmet, coxinha gourmet, e aí surgiu a pipoca gourmet, eles tinham uma marca própria forte lá. E a gente começou a fazer a marca própria dessa rede de mercados, até que chegou a crise de 14, 15 e eles, enfim, pararam de me pagar. E eu era um fornecedor, só fornecia para um cliente. Putz, o que você faz? O que você faz, né? Nem protestar o cara você pode, né? Ele é o seu único cliente, então você está completamente na mão dele. Exato, Fernando. E aí falei, putz, eu vou ter que fazer a minha marca, né? Não queria, eu era alguém mais de produção, financeiro e tal. E aí eu vi que nos Estados Unidos essa onda de gourmet estava passando, o que estava em ascensão era o saudável. Então, depois até 2018, mas eu lancei a Mais Pura em 2016, mas depois de 2018 fui até para aquela feira, a Expo West lá, que é mais famosas saudáveis e tal, enfim, estava bem naquela transição do gourmet para o saudável. E aí, me baseando no que eu via lá nos Estados Unidos, eu melhorei a forma da pipoca para ela ser um pouco mais saudável e coloquei os claims na frente da embalagem, que naquela época não se usava isso no Brasil, nos snacks. Então, sem glúten, sem lactose, não transgênico, porque eu vi que eles faziam isso nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos faziam isso é porque tinha algum sentido comercial. E acho que foi um acerto isso na época. O mercado de saudáveis explodiu a partir de 2016 e a Mais Pura foi junto. Tanto que Mais Pura, mais significa milho em várias línguas, né? Fora o maíz. Então é em italiano, francês, norueguês, holandês e mais alguns outros que agora me esqueci.
E então o nome Mais Pura vem daí, mais do milho, mais pura, que era uma pipoca mais saudável para sair do gourmet indo para o saudável. A sacada foi muito boa, né, Fernando? Eu tava lendo isso hoje, entrei no site para dar uma olhada, né? De onde é que vinha o nome, eu achei muito legal a sacada de vocês, porque acaba também tendo essa ligação com o próprio português, né? Do mais pura, né? Exato. E o mais como uma referência à palavra do milho, né? E falando um pouquinho agora sobre os lançamentos que aconteceram durante esse ano, né? Qual que era a expectativa de vocês? Como é que está acontecendo, né, o andamento da saída desses produtos? A gente teve 2 lançamentos esse ano. A gente teve uma pipoca salgada de manteiga, chama Manteiga de Cinema, e o Pop Bites proteico. Então, a Manteiga de Cinema a gente lançou em abril e... O Pop Bites está aqui. O Pop Bites está aí, Então, esse é o nosso primeiro produto proteico, zero açúcar, é o Pop Bites. Um chocolate de alta qualidade. Provei, muito gostoso o produto. Isso. Falando com um bom aporte, né, proteico, né? Isso, 45 gramas na embalagem com 13 gramas de proteína. Então, é como se fosse uma barrinha, né? Então, vamos falar primeiro sobre esse item aí. Fechado. Como eu falei, nosso primeiro produto zero açúcar proteico. Esse mercado de barrinhas, né, todo mundo sabe, proteico é um mercado que está crescendo muito, é um mercado que já tem muita relevância e está crescendo muito. E só que para a gente não entrar mais pura, de repente fazer uma barrinha, que eu acho que seria talvez um passo grande para aí, a gente falou, putz, vamos juntar a pipoca com esse mundo. Então, isso aí é como se fosse um pé de moleque de pipoca, uma plaquinha de pipoca com colágeno, coberta com chocolate proteico zero açúcar por fora. Então, é uma aposta, né? A gente não está inserido nesse mercado aí de suplementos, barrinhas, e o produto está muito, muito gostoso. São bites também, então você não precisa comer de uma vez. O saquinho vem com ziplock, então quer comer um quadradinho depois do almoço para matar aquela fome, com aquela vontade de doce com café. E, enfim, então tá bem legal esse produto, mas ainda estamos trabalhando ele porque não é algo do nosso core business, né? E a pipoca que a gente lançou em abril, a Manteiga de Cinema, que aí é uma pipoca salgada de manteiga. Quando a gente fazia pesquisas, o sabor que as pessoas mais queriam era manteiga. Todo mundo associa muito, né, pipoca com manteiga. Só que na nossa fábrica a gente não trabalha com nenhum alergênico, a gente não nem recebe matéria-prima alergênica, né, pela Anvisa, que é... Então, só rapidamente falando, que seria leite derivados, glúten, ovo, soja, oleaginosas, etc. E a gente não podia fazer uma pipoca de manteiga por conta disso, ia contaminar a linha inteira. Então, todos os nossos produtos podem conter lactose, né? Então, a gente conseguiu desenvolver com uma casa de aromas um sabor de manteiga. Então ficou muito, muito legal e além de não ter alergênico, é vegana e quando você abre vem aquele cheirão de manteiga. Por isso que o nome é Manteiga de Cinema, que parece que está no cinema mesmo. Está no cinema. Então, e esse produto me surpreendeu. Eu falei, putz, se for, as salgadas normalmente vendem menos que as doces. Eu falei, putz, se vender que nem a nossa Lemon Pepper, que é a nossa salgada que mais vende, já tá bom. É um produto que vende bem. Está lá entre os top 4 produtos, ok. Só que surpreendeu muito positivamente, acho que por causa disso, de manteiga, as pessoas esperarem, e já é o nosso segundo produto mais vendido. Ela só está perdendo para a Caramelo Forte-Sal, que é o carro-chefe da casa, em segundo vem ela. E é legal porque a gente consegue ficar com os top 2 ali, uma doce e uma salgada. Para Então, às vezes, o mix, né, vai num lojista, o cara, não, tem pouca gôndola aqui. Tá bom, põe uma doce e uma salgada, essas duas aqui. Então, complementando, né, são duas variações de embalagem, né, Fernando? 40 gramas e 20 gramas, né? Isso, porque... Como toda a linha. Nas nossas as pipocas, a gente tem 2 tamanhos de pipoca, né? Um saco grande e um saco pequeno. O grande, a doce pesa 100 gramas e a salgada 40. Para o mesmo volume. Por quê? Porque o caramelo acaba pesando mais que a própria pipoca. Aí tem o pequeno, que aí 50 gramas a doce, 20 gramas a salgada. Sabe que pelo tempo que eu acompanho a Mais Pura, né? O tempo que a gente trabalha junto, uma coisa que sempre me chamou a atenção. A capacidade de criação da indústria da Mais Pura, a capacidade de criação de vocês, porque você consegue inovar com um ingrediente praticamente único, que é a pipoca, o milho de pipoca, né? Quantos lançamentos eu já vi você trazer nesse mundo de empreendedorismo, e já fica aqui os meus parabéns, porque todos os produtos que eu provei ao longo dessa história de Mais Pura e que a gente trabalha no mercado de saudáveis, todos eles surpreendem pela qualidade da matéria-prima, pelo sabor que entrega, pela experiência que entrega, como você mesmo coloca, né? Eu faço uma pipoca de manteiga, consigo acertar para que a minha linha continue livre de contaminação,
entrega um produto de alta qualidade e ainda entrega uma experiência sensorial que é o sabor. Exato. Então eu percebo assim uma preocupação com vários detalhes no produto. Isso faz toda a diferença. Obrigado, Chico. Dentro do que você já traz aqui, uma pergunta, uma curiosidade. Você é um espírito empreendedor. Isso fica claro, né? Você já trouxe aqui pra gente de o restaurante, erros e acertos, empresa com os amigos, aí eu começo a produzir uma marca própria, aí eu enfrento uma dificuldade. Né? O que você acha que no Brasil, você como empresário agora, né? Muita gente nos assiste aqui e tem a ânsia de empreender. Às vezes não empreende ainda, mas tem a ânsia de empreender. Com toda essa bagagem, com toda essa experiência sendo industrial hoje, qual que seria assim, um conselho para você dar para essa galera que quer empreender, que quer fazer às vezes um produto ou começar? E já estendo a pergunta para você também, Léo, que é um empreendedor, né? Um empresário também como representante comercial. Qual que é a principal armadilha que a gente tem no mercado hoje como brasileiros vivendo nesse país aqui? Assim, é sabido no Brasil, né, que as nossas dificuldades, que é a questão da carga tributária, a questão dos impostos também de trabalhistas, enfim. Então, mas isso já é sabido, né, não é surpresa para ninguém. Uma vez que todo mundo já sabe isso, o que eu sempre falo é assim, é muito difícil quando você começar a empreender se acertar logo de cara. É muito difícil, muito difícil. Então, você tem que ir fazendo pequenos testes, né? Não põe logo todas as suas fichas em algo. Faz um pouquinho, você vai errar, aí você tem margem para corrigir a rota. É esse que é o... Então, eu estava até falando com o Léo, que está começando a empreender agora, o Léo vinha de empresa, acho que ele vai falar um pouco, mas o que ele faz eu acho que está muito acertado. É custo muito baixo, assim. Ele, o sócio dele, não tem um assistente, não tem um escritório para ficar pagando aluguel, então eles fazem reuniões em outros lugares, a assistente trabalha home office. Então, nesse começo, eu acho que é muito importante isso, ter custo baixo, porque, como eu falei, você vai errar e aí você tem margem para corrigir. Se você já coloca muito logo o dinheiro, você erra, às vezes é algo que seria muito legal, que só questão de acertar um pouquinho, você já morreu ali e não consegue evoluir. Custos, então é custo baixo e erro e acerto. Erro e acerto. A vida do empresário é erro e acerto aí no início, né? Exato. E não colocar tudo numa cesta num lugar só, né? Não adianta, né? Isso é básico, né? Como tu falou, ele tinha um cliente só, né? Dependia daquele cliente. Exato. E isso é um risco muito alto, né, Fernando? Então, às vezes pode comprometer uma baita de uma ideia, que a Mais Pura é um sucesso, né? Sempre foi. Então, mas nasceu realmente daquele momento. Nasceu de uma dificuldade. Gigante, né? Olhando para o nosso mundo, né, de empreendedorismo como representante comercial, a Tutano, né, eu e o meu sócio fundamos, tem 1 ano e 1 mês agora, mês passado completou um ano. A gente vem de indústria 8 anos, eu de casa, o meu sócio Conrado 10 anos, ele como gerente comercial, eu como supervisor de trade. Tratávamos diretamente com representantes, com gestores, com distribuidoras, e a gente via a oportunidade no mercado, né? E a gente conversando há muitos meses, né? A ideia não surge de um mês para o outro, né? A gente vendo a necessidade de mercado, a gente falou, tá, vamos arriscar, vamos entrar. Só que a gente não é simplesmente um representante, né? Igual o Fernando falou, a gente criou uma estrutura, a gente criou processos, né? A Tutano tem frente com o merchandising, né? Auxiliar as indústrias com essa frente, porque não adianta a gente fazer o sell-in se não existe o sell-out. Então a gente vem desse core muito forte. Diariamente, toda ação que fecha, a gente passa o resultado para as indústrias. Olhar na loja, né? Olhar acho que é na legal loja. Tutano que eles vão na loja, eles veem o que está acontecendo na loja, que é onde tudo acontece. Não é simplesmente faz a venda lá com o comprador e ele espera a reposição mês que vem, que ela não vem, né? Não adianta tu vender 100 mil esse mês e achar que mês que vem vai vender 150. Não é orgânico assim, dessa forma, um crescimento tão abrupto. Né? Então a gente faz a execução, né? Acompanha as agências, não temos hoje promotores, mas a gente acompanha de forma bem incisiva. Temos acompanhamento com treinamento, a gente dá consultoria, então a gente não coloca os ovos na mesma cesta, né? Porque não adianta a gente colocar tudo na representação, senão daqui a pouco dá uma pandemia, dá algum problema e fecha tudo e aí vamos sobreviver do quê? É uma empresa, não é somente representação. Né? Então a gente viu a oportunidade no mercado, criamos coragem, né? Não é fácil você estar 8 anos, 10 anos numa indústria, líder mundial e sair para empreender. A coragem de sair coragem ela é muito CLT grande e partir para o empresariado. A gente brinca que estava na banheira quentinha, né, sem esquentar a cabeça, né, obviamente cumprindo metas, objetivos, né, crescendo dentro da indústria, mas você empreender é muito complexo. Né? E a gente tem gostado, as indústrias dão bons feedbacks e a gente espera entregar ainda mais resultados.
Legal, Perfeito, bacana. Léo. Show. Acho que tu traz uma informação que é bem importante, Leonardo, que é, né, tanto o representante que está assistindo aqui hoje, o cliente também, a importância de olhar para a sua prateleira, né, de não estar olhando só para o sistema, só para o pedido, né, de estar focado realmente em ver o que está acontecendo ali no chão, né, como é que o cliente está visualizando o produto, qual é a altura que o produto está na prateleira, né, aquilo que ele precisa evidenciar mais. Então, eu acho que isso o varejo trabalha muito bem, né, e a gente pode estar levando isso também para o pequeno varejo, né, a questão do checkout, que é uma questão que tem que se trabalhar muito bem. Quando a gente pensa realmente no lançamento ali da Mais Pura, né, um proteico, isso tem que estar no checkout, tem que chamar a atenção, tem que estar do lado de uma barra de proteína, então tem que estar bem posicionado para o produto não ficar perdido. Né? As várias frentes, né, Diego? Aí a gente, na nossa experiência, também percebe isso, né, no dia a dia dentro da loja. Quando você tem um lançamento, e o Fernando exemplificou isso como eu lanço uma pipoca de manteiga, né? Eu tenho como industrial, com pesquisa, uma estimativa de venda do produto, o produto me surpreende e passa a ser o segundo SKU mais vendido da minha linha. Então, muitas vezes, o lojista ele também tem que entender que o consumidor gosta de novidade, que o consumidor quer novidade. Né? Às vezes você acaba entrando em muita loja que o tempo vai apagando aquele ponto de venda, né? Porque o próprio lojista ou o próprio balconista não se preocupa em trabalhar um lançamento, em trazer novidades, em aproveitar o que o mercado está fornecendo de novidades, em fazer uma boa exposição, em trabalhar o merchandising dentro do... E quando você fala merchandising dentro de muito ponto de venda, principalmente nas menores, o cara ele já acha que ele tem que colocar um outdoor na cidade, ele acha que ele tem que fazer algo mirabolante, que ele tem que colocar na televisão, e são pequenas ações. Né? Posicionar um produto bem posicionado, se o produto está com preço ou não está com preço, se ele tem uma categoria, por menor que seja. Trabalhar material de ponto de venda, com comunicação visual. A indústria fornece, né? Sim. Vocês fornecem muito material de ponto de venda. Toda a indústria fornece material de ponto de venda. E às vezes o material vai também para a loja, muitas lojas aproveitam, e muitas lojas esse material vai parar esquecido lá dentro do estoque. Com merchandising, o próprio material de ponto de venda, né? Qualquer um dos dois consegue responder perfeitamente essa pergunta. Há um retorno efetivo quando você aplica o material dentro do ponto de venda? Com Mais Pura, nós ainda não aplicamos. A gente vai fazer um teste, inclusive, dia 1º agora começa a rodar, né, numa rede aqui de Santa Catarina. E a gente aplicou ali o display de chão, né? E isso a gente vai medir e esperamos que na terceira temporada a gente volte aqui para contar o resultado. Ótimo. Mas ainda não temos, pela Mais Pura, um resultado. Não sei se o Fernando tem aberto isso já. Não, sobre números eu não vou saber te precisar, mas assim, é muito importante o material de ponto de venda, mas é importante também fazer a gestão, ter um feedback, né? Que você falou, foi colocado, não foi colocado, fazer a seleção também. Tem lojas que às vezes não comportam ter um display de chão. O display de chão é caro também, né? Um display não é barato, então a gente tá com uns atuais que é por volta de R$400 que a gente pagou em cada display. R$400, né? Precisa ter uma venda para se pagar, né? Rentabilizar aquilo. Para rentabilizar aquele. Então, às vezes, não é toda a loja que você vai conseguir colocar. Às vezes, uma régua de gôndola, Isso, temos. Material mais clip barato. strip, né? Clip strip funciona muito. E aí vai do lojista. Tem lojista que às vezes quer colocar, tem lojista que às vezes não quer colocar. Mas para a marca, são materiais fora o display, mas esses são materiais que não são tão caros e faz uma exposição de marca muito melhor no ponto de venda. Perfeito, pessoal. Vou fazer um intervalinho aqui agora. Pedir para vocês, não esqueçam realmente de compartilhar esse episódio, tá? O Chicão está aqui comigo, já tá chateado. Cara, falar em 1000 seguidores, muita gente boa, muitos convidados bons, tivemos muitas temporadas. Custa nada não, clica aí, segue a gente, dá um gostei, coloca um comentário aqui, ficou alguma pergunta de fora, depois a gente conversa aí. Amabile, depois se o pessoal fizer perguntas específicas, a gente entra em contato com o Fernando responde e você responde no direct do pessoal lá. Combinado? Combinado. Fechado. É isso então, aí. segue a gente aí que esse conteúdo é muito especial. Então, o grande detalhe que fica aqui que a gente tem que aproveitar e muito para compartilhar com a nossa agenda. Como vender mais? O que você, Fernando, pode trazer para vender mais? Qual o seu insight como vendedor? E qual o seu insight também para como vender mais? Vamos somar essas experiências aqui. Eu acho que a gente como indústria, a gente tem um papel que é ajudar o lojista a vender, a fazer o sellout, né? Não só a indústria fazer o sell-in para ele, se não tem o sellout não vai vir. Então, a gente
ultimamente tem feito bastante ações para ajudar nesse sellout. Então, dando amostra grátis para os lojistas. Então, por exemplo, o lançamento da manteiga que a gente fez. A gente precisa mostrar esse produto, fazer as pessoas experimentarem esse produto. Às vezes um produto novo, né, na gôndola simplesmente, às vezes o cliente às vezes não quer comprar, às vezes ele, né, fala, putz, não sei se eu vou pagar esse valor, vou no que eu já conheço. Então a gente tem que gerar essa experimentação. Então a gente tem feito muitas campanhas de amostra grátis. Então eu dou lá X unidades da manteiga e ele faz um casado. Comprou 2 unidades da doce, leva uma da salgada. Então isso ajuda o sellout e gera experimentação. Outra coisa legal é brinde. Então agora na manteiga também a gente tem um baldinho de pipoca para o cara comer em casa, ele põe lá e come, também muito legal. Compra 4, 5 pipocas de manteiga, leva um baldinho. Tem um snack cup também, que dá muito certo. Então sempre ir ajudando no sellout. Sobre o mix também, né, Léo? Quer falar um pouco sobre o mix? Eu acho que o que a gente tem visto e aplicado muito nesses últimos meses, né, que a gente está com a Mais Pura, é o foco no mix. A gente tem que trabalhar o portfólio, né? Não adianta a gente ter um mix aí de 10 SKUs e os 10 o comprador puxar uma caixinha de cada, né? Aí tu vai dar a ruptura do principal item, que é caramelo e flor de sal, em 5 dias. E aí para a reposição vir somente desse item, ele vai demorar porque ele tem que gerar os outros sabores também. Então a reposição tem que ser 5 vezes maior, 6 vezes maior dos itens principais. Né? Então é você focar no mix para você rentabilizar e não deixar faltar o produto. Porque uma venda tu não recupera se não tem o produto ali. Que tu não vende hoje, não vende amanhã. Não vende amanhã. Não é porque ele comprou não comprou um pãozinho hoje que amanhã ele vai comprar 2. Exato. Não é porque ele comprou uma pipoca hoje, amanhã ele não vai comprar, no outro dia ele não vai comprar 2 pipocas. Isso aqui ele pode comprar do concorrente no meio do caminho. Exato. Isso o mercado farma ensina bem, né? Você não pode ter ruptura porque ele vai para outra farmácia e lá ele compra o dobro ou compra outros itens que você perde de vender aqui. E a pergunta, né, o como vender mais para nós, o que a gente tem visto mesmo é a redução da ruptura dos principais itens, né? Só isso a gente tem alguns resultados em redes, né? Cresceu 100%, 300% em uma rede do Curitiba ali, muito premium. Então é foco no mix, redução da ruptura, que com o mix atual, focando no caramelo, focando na manteiga, com certeza vai ter um ótimo resultado de venda. A gestão de estoque e as ferramentas para sellout, né? Sellout é a venda do lojista propriamente dito. Um fator, né? Pipoca. Quem consome? Qualquer um, em qualquer segmento. Então, um fator positivo para vocês trabalhando com alimento, né? Com esse tipo de alimento, é que não tem seleção de ponto de venda, né? Então, vende na farmácia, vende no supermercado, vende na loja de produto natural no empório, vende muito na conveniência, acredito eu, né? Sim. Postos de combustível, deve comercializar demais ali na categoria de snacks, os próprios próximos aos salgadinhos, acredito que também que seja esse posicionamento dentro da conveniência, né, do posto de combustível, mais algum segmento que se aplica o produto de vocês? Inclusive esse dia encontrei, me lembrei agora, os sacolões, tem alguns sacolões que tem, que hoje o hortifruti é muito forte, né? Encontrei o produto de vocês lá também. A gente também tem trabalhado bastante com escolas. Então, colocar na cantina. O pessoal tem gostado bastante. Em São Paulo, várias escolas mais premium lá estão gostando de colocar na cantina. Academias, né? Academia também, agora com esse proteico principalmente, né? E eventos, no modo geral. Então, as pessoas gostam muito de fazer evento e levar as pipocas para eventos corporativos, né? Então, dá de brinde para os clientes, vai fazer uma festa, faz lá, põe os produtos. Então, tá um segmento legal que está me surpreendendo também de eventos, e a gente quase não tem custo de sellout, de promotor com evento, né? Você vende lá para ele, a venda está feita, está concluída, você não precisa, ele já é o final, né? Já é o cliente final, você não precisa ficar ajudando ele no sellout, não tem sellout. Né? Esses mercados também, o Centro-Oeste é muito forte, aqui alguns, né? Algumas capitais ou alguns condomínios fechados, as próprias lojas autônomas dentro de condomínio, né? Também. É um segmento legal para a gente lá em São Paulo, um percentual grande também. São esses, antes da pandemia era corporativo só, e aí pós-pandemia agora o residencial está bem maior do que o corporativo, mas também um outro segmento ótimo também, bem lembrado. Bacana, legal. Acho que também dá para colocar, questionar, né, tanto o Fernando quanto o Leonardo, referente a esse ponto, né? O Chico levantou ali de colocar o produto próximo a outros snacks. Tem algum ponto extra que dá um resultado também legal dentro da loja, colocando, né, a linha da Mais Pura? O ponto natural, a gente
tenta sempre posicionar próximo a snacks, né? Que é o corredor de alto giro, é o grande foco. Não adianta a gente colocar, por exemplo, do lado de milho, né? A gente encontra redes aí trabalhando essa categoria do lado de milho a estourar, né? Custando R$2, R$1, né? Aí você mata a categoria de pipoca premium, né? De pipoca com todos os seus 100 alergênicos. Tem que trabalhar do lado de snacks, e um ponto extra é sempre o ponto de saudáveis, né? O corredor de saudáveis. Então, falando de autosserviço, né? O mercado em geral. Então, não sei se o Fernando tem um complemento, mas é isso aí. Acho que tem muita referência que ela falou. Ou deixa do lado aquelas pipoquinhas de canjica, que são muito baratas. Aquelas amarelas, rosinhas, né? Do saco rosa, aquelas de canjica, né? Custa R$3, R$4 na ponta. Aí pega uma mais pura que custa 12, 14, às vezes assusta. Então, a gente sempre pede para colocar do lado de snacks premium, né? Não necessariamente pipoca. Então, snacks premium é o ideal. Chicão, a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Tem mais algum questionamento? Vamos ver. Tem mais alguma coisa aí, Amabile? Surgiu alguma pergunta já? Surgiu uma pergunta. Os produtos de vocês contêm glúten? E aí, Fernando? Não, as nossas pipocas não contêm glúten. Aliás, nenhum produto nosso contém glúten. Até o Pop Bites Proteico, que é o nosso último lançamento, que tem alguns alergênicos, ele também não tem glúten. As pipocas da nossa fábrica, a gente não recebe nenhuma matéria-prima com nenhum alergênico, então, não só glúten. Então é o glúten, o leite derivados, ovo, soja, oleaginosas. Então a gente nem recebe na nossa fábrica para não ter contaminação cruzada. Perfeito. O glúten é mais perigoso ainda, porque o glúten passa pelo ar. Ele não precisa nem passar na mesma superfície, pelo ar ele já passa. No caso dos Pop Bites proteicos, os alergênicos que a gente tem leite e derivados, e pode conter amendoim, se não me engano. Mas isso aí é na cobertura do chocolate, que é feita em outra etapa, em outra fábrica, não é nossa fábrica. A gente só faz a plaquinha de pipoca e passa para essa outra fábrica. Então, nossa fábrica continua totalmente livre de qualquer alergênico, incluindo o glúten. Qualquer alergênico. Bacana. Então, Fernando, aproveitando aqui, fazer uma pergunta direcionada para você, né? Aproveitando toda essa sua bagagem, passagem por banco, empreendedorismo, administração pública, como que você vê o mercado atual? Acho que a gente está caminhando aí para eleições. Você consegue perceber também essa movimentação do mercado, né? Nós, como brasileiros, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás nessa época. E qual que é a tua análise hoje? Como é que está a economia, né? Se você, como empresário, está atrelando uma coisa à outra, ao mercado de saudáveis, você acha que vai ter um impacto muito grande? Não vai ter? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que assim, o mercado agora, esse governo está gastando muito mais do que o governo anterior. Então é natural que agora tudo esteja aquecido. Então o mercado está muito aquecido, não só o de saudáveis, como o mercado geral. O ponto é que uma hora a conta vai chegar. O governo não está cumprindo as metas que ele tem colocado. Então eu não sei se essa conta vai chegar daqui 1, 2 ou 4 anos, mas para mim a conta vai chegar. E é aí que a gente tem que se preparar para quando essa conta chegar, como que a gente vai estar, como que a gente vai pagar essa conta quando chegar. A gente vai pagar essa conta. Então, a minha, recomendação é sempre, de novo, ficar de olho nos custos. Aproveita, obviamente, esse momento bom. Temos que estar preparado para isso, temos que suprir a demanda que está existente, mas não fazer grandes endividamentos para se enrolar lá na frente. Muito legal. Perfeito. E qual que são as melhores estratégias hoje para o cliente em relação a esse seu próprio comentário? Você hoje se posiciona como empresário, uma visão macro. Para o lojista, o que você daria de dica? Se quiser contribuir também, Léo, o que você daria de dica para ele? A minha recomendação, levando em consideração que uma hora essa conta vai chegar, são os lojistas trabalharem com as marcas curva A. Então tem um mix muito grande de produtos de cada categoria. Reduz um pouco o mix de cada categoria, porque aí eles vão ter uma gestão melhor desses fornecedores. Isso. E se o mercado der uma baixa, ele não vai ter vários fornecedores para gerir depois. Está mais concentrado. Né? Exatamente. Verdadeiramente aquela questão do pão quente, né? Então tem aquele produto que tem uma saída mais rápida, né? Então precisar da grana ali,
faz uma promoção, então tu consegue realmente dar uma saída bem mais rápida no ponto de Gestão venda. de estoque maior, né? Exato. E tu exato. rentabiliza espaço também, né? Tu trabalhar com 4 marcas, às vezes você não aumenta o faturamento, divide o faturamento. Foca em 1, 2 marcas, como o Fernando falou, rentabiliza espaço, tem maior giro e o risco é menor, né? E chama atenção também, né? Sim. Quando tu bota a família, fica a questão fica mais organizada do ponto de venda. Quando a gente quer trabalhar com muitos produtos diferentes, cores diferentes, Confunde o consumidor. Acaba confundindo com o consumidor e acaba não tendo a saída realmente desejada, né? Exatamente. Agora a gente tem o Scantec lá na Mais Pura, né? Essa ferramenta é muito legal, e a gente tem visto que algumas redes, depois que começaram a ampliar muito o mix de pipocas, no segmento acabavam vendendo menos do que quando só tinha a Mais Pura ou a Mais Pura e mais uma marca. Então, às vezes, na ânsia de trazer muitas novidades, que é muito importante, obviamente, mas ele esquece de fazer essa gestão de mix, que pode ter um perigo aí. A gôndola não é elástica, então ele reduz Mais Pura, ao invés de e coloca a concorrência, coloca outras 2 marcas, e aí você começa a dar ruptura dos principais itens. O consumidor já está habituado. E aí falta a nossa marca, né, o caramelo e flor de sal, por exemplo, e aí ele começa a vender um pouco menos dos outros produtos. No final a categoria cai, né? No final a categoria cai. Aí daqui a pouco fala que a Mais Pura não está vendendo bem, né? Exatamente. Chega nesse ponto, né? Exatamente. Tudo é uma grande... Não é uma receita de bolo, né? São várias frentes para você fazer um negócio de sucesso. E caminhamos aqui para o final do StartCast. Nossa pergunta final mesmo agora. Qual que é a frase ou a palavra que define, né, um pouco da relação da Mais Pura, né, de longos anos aí com a KFG? O que realmente define hoje isso para vocês? Uma frase? Ou uma palavra. Uma palavra? Fica à vontade, Negão. Caramba, você me pegou desprevenido. Eu tinha que pensar alguma coisa para... Essa era desprevenida. Pô, vai pra cima. É de bate pronto. Frente a frente. Eu acho que assim, a gente tem a KFG foi das primeiras distribuidoras que a gente trabalhou, né? E acho que a marca também teve vários momentos desde que começou a trabalhar com a KFG até o que é hoje. Então a marca amadureceu, eu como empreendedor e como, né, empresário amadureci. Então eu acho que assim, a gente sempre tem coisas para acertar, mas o parceiro está sempre lá, sabe? Então, a gente ainda está acertando algumas coisas, mas eu acho que essa parceria de longa data, eu acho que é algo muito legal. Não é assim, é algo, eu vejo que é uma coisa sólida, não é algo assim, putz, beleza, tá no começo, a marca está super em evidência, vamos pegar aqui. Putz, não, passou um pouco isso aqui, deixa eu pegar outra que está mais em evidência ali. Então, acho que essa parceria que foi construída é algo muito legal, sabe? Obviamente com altos e baixos, mas eu acho que essa parceria é muito legal. Eu acho que é uma coisa sólida. Sempre disposto ali a ajudar o parceiro, né? É isso. E para ti, Léo, qual que é a palavra que tu vê assim, né, com relação à KFG, apesar de pouco tempo, né, de trabalho, sim, pouco tempo. mas do que tu visualizou, né, até falando um pouquinho do que o Conrado te passou assim, da experiência dele? O que eu vejo, né, não estou imerso na KFG, né, como Conrado, mas eu acho que é muito construção, né, do novo momento da Mais Pura, né? Ano passado tiveram alguns fatos, né, na Mais Pura, o Fernando colocou no começo, e esse ano a gente está retomando de forma muito relevante, né, nas redes que eu atendo de forma direta, e eu vejo que a gente tem essa construção a ser realizada na KFG. Perfeito. E todos os vendedores, representantes, gerentes que a gente fala, eles estão abertos a isso, e eu acho que essa construção a 4 mãos, né? Acho que isso a gente está construindo bem. Perfeito. Léo, Fernando, queria agradecer vocês, né, por terem vindo aqui hoje, por passar tantas informações importantes aí para os nossos clientes, para os representantes. E, pessoal, não esqueçam realmente de seguir aí o nosso canal. Obrigado por vocês estarem aqui no dia de hoje. Semana que vem temos um novo episódio e a gente conta com a presença de cada um de vocês. Grande abraço. Valeu. Também no Spotify, relembrando. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.